Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um ranqueando discografia de Beyoncé. Vamos fazer mais um vídeo dela nesse canal. A gente fez um ranqueando Renaissance, que se você não viu vai ver, vou deixar aqui nos cards. E hoje vamos fazer um ranqueando discografia, né, que ela não anuncia nunca esse novo álbum, né? Estamos esperando, né? Talvez, provavelmente, quando esse vídeo sair já vai ter sido anunciado, lançado, né? Porque eu tô gravando esse vídeo em março, esse vídeo vai sair só em junho. Mas é uma preparação, é um esquenta para o álbum novo da Beyoncé, que provavelmente vai ser esse ano, tá? Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Tem react, tem ranqueando, react de álbum, de single, tem shorts, tem TikTok, tem Instagram, tem bastante coisa. Então já maratona tudo. E se você gostar, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. É isso e vamos para o vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo, né? Vamos começar pelo primeiro álbum da Beyoncé, carreira solo, que foi o Dangerous in Love. Tá? Aprendi a falar o nome desse álbum, porque eu tinha muita dificuldade de falar o nome desse álbum. Vamos lá. Esse debut, até pouco tempo, não pouco tempo, mas por um bom tempo, eu achava esse um dos álbuns mais fracos da Beyoncé. Era o que eu menos escutava. Eu escutava mesmo Crazy in Love e só. Nunca tinha me batido tanto esse álbum. Mas eu fui dando mais chances, ouvindo mais vezes. E hoje eu gosto bastante desse álbum. Eu acho que ele tem boas pérolas dentro desse álbum que não viraram single. Tristeza, tá? Be With You, acho que é esse o nome da música, Be With You, uma baladinha ótima, pra mim muito melhor do que Me, Myself and I. Eu não gosto muito da escolha de singles desse álbum. Gostava também muito de Naughty Girl, adoro até hoje. Eu só realmente focava muito nesses dois singles, Crazy in Love e Naughty Girl. Só que daí fui dar mais chances pra esse álbum e me apaixonei por Be With You, que pra mim funcionaria muito melhor como single no lugar de Me, Myself and I. Gosto bastante de Yes. Yes pra mim é a favorita desse álbum, uma vibe muito Aaliyah. Eu acho maravilhosa essa música. Também gosto de Speechless, que segue a vibe de Naughty Girl, mas menos dançante, uma coisa mais sexy, tudo que a Beyoncé adora fazer em todo o álbum, uma música bem sexy, bem diva. Também gosto de Hip Hop Star, que é um guilty pleasure meu, eu gosto muito dessa música, não sei porquê, mas eu adoro a vibe rock que tem essa música, eu acho maravilhosa. Por exemplo, Baby Boy, que era uma música que eu não gostava, não sei explicar, não bati em mim essa música, hoje eu amo essa música, principalmente depois da performance ao vivo no Coachella. Aquela performance ao vivo no Coachella é perfeita, incrível, é a versão de Baby Boy que eu escuto até hoje, mas eu comecei a gostar também da versão de estúdio, também abracei essa versão. Então esse álbum cresceu muito pra mim, não acho ele impecável, nem nada, mas eu acho que pra uma estreia, pra um álbum de estreia, ele entrega muito, e eu acho que ela podia ter tido até mais hits com esse álbum. Como eu falei, Be With You seria um ótimo single, eu acho que Speechless também funcionaria muito como single, então ela podia ter aproveitado até mais esse álbum. Mas eu adoro, tá? E Me, Myself and I. Quando tiver o Beyoncé, o ranqueando Beyoncé singles, vocês vão ver minhas opiniões sobre Me, Myself and I. Em que posição que ela vai ficar. Mas por enquanto, falando do álbum, eu boto esse álbum. Eu acho que eu vou botar no muito bom. Eu tenho que arrumar aqui. Gente, meu ouvido tá. Eu tô surda de um ouvido, que saco. Vamos lá. Dangerous Love eu boto no muito bom. Tá? Ele cresceu bastante pra mim. E perto dos outros álbuns que a gente vai ranquear aqui, eu acho que pra mim ele se destaca. Esses álbuns do começo da carreira. Então eu boto ele aqui no muito bom. Vou ver se eu mudo essa posição ao longo do vídeo, tô na dúvida. Mas acho que vai ficar aqui por enquanto. Tô na dúvida entre o ok e o muito bom. Acho que eu vou botar no muito bom. Deixar aqui por enquanto. Deixar aqui por enquanto, qualquer coisa eu mudo, tá? Agora vamos para o segundo álbum de estúdio da carreira, que foi o B-Day. O B-Day é maravilhoso, gente. Era outro álbum também que eu não era tão fã. Nunca fui fã dos singles nem nada. E fui ouvir mais vezes, dei mais chances. E hoje eu sou apaixonada. Pra mim, tá no top álbuns da carreira da Beyoncé. Eu amo esse álbum, gente. É farofa pura, do começo ao fim. Farofa pura. Traz tudo de melhor da Beyoncé. A parte dançante, baladas, mid-tempo, mais sexy. Traz tudo, tudo. Tem Deja Vu, maravilhosa. Os vocais da Beyoncé nessa música são fodas. Upgrade You, que eu amo a versão ao vivo de Upgrade You na I'm Yours Tour. É maravilhosa essa versão. Eu amo tudo nesse álbum, gente. Suga Mama, Irreplaceable, blá blá blá.
Irreplaceable, que é clássico, né? Não tem o que dizer dessa música. Resentment, esse álbum é incrível, impecável. Tem a versão deluxe que traz Beautiful Liar, Flawless and All. Vocês veem que pra falar o inglês é fácil, né? Flaws and All. Né? Tem If, baladona maravilhosa. Eu amo esse álbum, eu amo tudo. Deve ter música que eu tô esquecendo, porque é muita música boa, gente. É muita música boa atrás de música boa. Ring the Alarm, outra maravilhosa. Eu amo aquela música, aquela introdução, a atitude na voz da Beyoncé. Meu Deus, fica toda arrepiada e aquela performance que ela faz o tchu, tchu, tchu. Vou botar um vídeo aqui, gente, porque eu fazendo ficou horroroso, né? Mas ela fazendo foi muito icônico. African Dress, maravilhosa também, aquela introdução. Esse álbum é perfeito, gente, maravilhoso. E eu boto ele aqui no Parada Cardíaca. Boto mesmo, pra mim, um dos melhores álbuns da Beyoncé, top 3, tá? Eu amo esse álbum. Tem um que é complicado, tem um que pra mim ele ultrapassa todos, mas esse álbum pra mim tá entre os melhores da Beyoncé, top 3. Então ele fica aqui no Parada Cardíaca. Desculpa, Beyoncé farofa, adoro, adoro. Eu adoro todas as vibes que a Beyoncé trouxe, mas pra mim, dos álbuns farofa dela, pra mim esse é o melhor disparado. Assim, muito melhor. Eu adoro esse álbum. Agora vamos para o I Am Sasha Fierce, que foi muito impactante na época, foi uma era muito icônica pra Beyoncé, que fincou o nome dela mesmo na indústria. Tenho minhas opiniões sobre esse álbum. Nunca fui uma grande fã desse álbum, e quanto mais vezes eu fui escutando, mas eu acho que ele não envelheceu também. Eu acho que ele tem singles muito bons. E Flower Boy, as baladas desse álbum são muito boas. E Flower Boy, aquela outra, Halo, é muito boa. Broken Hearted Girl, maravilhosa. Tem Diva, que era uma música que eu não gostava e hoje eu adoro. A versão do Coachella é minha versão favorita. Aquele Coachella é muito icônico. Podia fazer um vídeo só falando sobre esse Coachella, mas guardamos para um próximo vídeo. Tem Diva, tem Single Ladies, que mesmo que tenha tocado horrores, é uma música muito boa, é muito dançante, sei a coreografia inteira, sei cantar inteira. Tem Sweet Dreams também, que é maravilhosa. Aquela versão na turnê do Renaissance é incrível. Mas no geral é um álbum que até hoje eu acho que ele tem singles muito fortes, mas o resto das músicas já não acho tão marcantes, né? Tem Eagle também, que foi um single muito forte nessa época. Tem músicas boas, só que eu acho que é muito 880. Tem músicas muito boas, marcantes, e tem músicas muito fracas, esquecíveis. Então, não sei. Eu não tenho grandes amores por esse álbum. Até as músicas que eu gosto desse álbum não estão entre as minhas músicas favoritas da Beyoncé. Sabe, quando eu fizer o ranqueando singles, vocês vão saber minhas opiniões sobre essas músicas. Mas até as músicas que eu gosto do álbum não estão num nível de, ai meu Deus, eu amo essas músicas. Eu gosto. Então, eu não sei, tô bem na dúvida com esse álbum. Eu acho que eu vou botar aqui no ok, porque é o álbum da Beyoncé que eu menos escuto. Menos escuto. É, é verdade, eu não vou mentir aqui. É um dos álbuns da Beyoncé que eu menos escuto. Menos me pego. Ai, vou procurar ouvir o Sasha Fierce. Eu sei que ele é muito icônico, impactou muito na época, mas eu acho que ele não envelheceu muito bem. Então, eu boto ele aqui no ok por enquanto. Eu acho que essa é a posição. É que eu tô comparando ele com Dangerous in Love. Eu não. Ai, difícil, difícil. Não sei, pra mim, o Sasha Fierce e o Dangerous in Love estão no mesmo nível. Então, acho que eu vou baixar. Vou baixar aqui. Vou botar no ok. Eu gosto muito do Dangerous in Love, mas não tanto assim. Mas vai ficar aqui. Vai ficar aqui. As músicas que eu gosto do Dangerous in Love são mais as versões ao vivo. Tipo, Crazy in Love, a versão do Coachella de Crazy in Love é a versão que eu mais escuto hoje. Então, eu boto aqui no ok, tá? Esses dois álbuns. Tá? E não me matem, não fiquem chateados. Vamos continuar. Agora vamos para. Eu tava vendo a bateria do meu computador pra ver se não tá acabando, tá? E tá um saco meu ouvido. Eu não sei porque que meu ouvido tá surdo de um lado, que saco. Mas vamos lá. Agora vamos para o For, tá? O For, que foi um divisor de águas na carreira.
É considerado por muita gente o flop da Beyoncé, mas foi o primeiro lugar na Billboard, então que flop é esse, né? Mas tudo bem. O For, eu tenho um carinho pelo For. Teve uma fase que eu gostava muito desse álbum. Hoje eu já me pego ouvindo bem pouco ele. Eu salvo mesmo End of Time, que eu gosto bastante. É, tem Best Thing That, Best Thing That I Never Heard. Tá? Eu gosto bastante dessa música. Mesmo que seja uma tentativa de Replaceable, eu gosto bastante dessa música. Não sei, eu tô bem na dúvida onde é que eu boto esse álbum. Eu gosto bastante desse álbum. Eu acho que aqui esse álbum começou essa fórmula da Beyoncé de álbuns, vamos dizer assim. É um álbum que, se tu pensar, ele se parece bastante com o Beyoncé, o self-title. Ele tem bem a vibe, porque ele tem as músicas dançante, tem por exemplo, Countdown, Run the Girls. Eu falei certo, né? Run the World. Essa música, vocês sabem, né? Tem End of Time, que é muito boa. Tem as baladonas, I Care, I Was Here. é, Tem as músicas mais sexy, dançante, que é Dance for You, né? Mas não sei, eu tô bem na dúvida de onde eu boto esse álbum. Se eu boto no ok ou no muito bom. Porque eu acho que ele, como álbum, eu acho ele melhor do que esses dois aqui. Ele como álbum por inteiro, sabe? Eu acho que eu vou botar no muito bom. Eu acho. Tô na dúvida. Gente, é muito difícil ranquear essas coisas, gente. Muito difícil. Eu acho que ele fica aqui no muito bom. Eu gosto desse álbum. Sabe? Ele tem uma sequência de músicas muito boas. Rather Die Young, Start Over, que eu adoro. Tem One Plus One, que eu gosto muito dessa música. Love on Top, nossa, adoro essa música. Eu acho que eu vou botar ele aqui no muito bom. Pra mim, ele é superior ao Dangerous in Love e o I'm Sasha Fierce. E acho que é isso, gente. Eu não tô muito confiante com minhas escolhas, mas vamos lá, vai ficar no muito bom por enquanto, tá? Agora vamos para o Self-Title, o Beyoncé, também outro marco na música, álbum surpresa, álbum visual, foi muito marcante. Mas eu tenho minhas opiniões sobre esse álbum, tá? Que talvez as pessoas não gostem muito, que eu acho que esse álbum tem pontos altos muito altos, tá? Pra mim é um álbum 880, porque ele tem pontos altos muito fortes. Por exemplo, Pretty Hurts, maravilhosa. Tem Partition, eu amo Partition, é muito boa. Tem Drunk in Love, maravilhosa também. EXO, eu amo EXO, amo essa música. Mas tirando essas quatro músicas, o resto do álbum, pouquíssimas vezes eu escutei ele inteiro. Pra ser bem sincera, é um álbum que por inteiro ele não me impacta. Tem coisas boas, tá? Tem Blow, que é legal, é divertida. Tem Haunted. Eu acho longa demais Haunted, mas gosto da música. As baladinhas do álbum são gostosas, Blue, qual é que é a outra? Heaven, são legais. Tem Rocket, que é bem legal também, uma coisa mais sexy, interessante. Tem No Angel. Tem músicas legais, mas que não passam disso, sabe? Pra mim são músicas que eu não escuto mais que uma vez, sabe? São músicas boas, mas esquecíveis pra mim, pro meu gosto. Tem o Deluxe, que tem Ring Off, que eu acho bem legal, bem divertida. Tem 7-Eleven, que eu acho divertida também. Mas tem outras músicas, por exemplo, Flawless. Eu nunca consegui gostar de Flawless. É, Qual é a outra? Tem Superpower, eu acho bem chata essa música. Tem a música com Drake, que eu acho ok. É bem a cara do que o Drake faz até hoje. Não aguento mais ouvir esse tipo de música. Mas, assim, é um álbum bom. Visualmente ele é impecável. Mas em questão de músicas, pra mim, falta músicas mais impactantes para um álbum visual, surpresa. Eu sei que na época foi o ofurô todo, sabe? Foi impactante. Mas eu acho que ouvindo hoje o álbum por inteiro, eu acho que ele tem faixas bem fraquinhas na minha opinião. Sabe, tem esses pontos altos que são muito altos, mas o resto são músicas boas, mas esquecíveis. Músicas de álbum, sabe? Mas para um álbum visual, sabe, um álbum surpresa por inteiro, para você ter experiência por inteiro, eu acho que ele peca, podia ter músicas mais fortes, mas eu gosto do álbum, tá? Eu gosto. Eu boto ele aqui no ok, tá? Eu sei que pra muita gente é um parada cardíaca, mas pra mim ele é um ok.
tá? Pra mim, esse é o que eu tenho certeza que eu vou deixar aqui no ok, porque pra mim ele é isso. Um álbum ok, bom, tem boas faixas, mas faltou mais faixas impactantes. Vamos lá, agora sexto álbum de estúdio, que foi o Lemonade. É também um álbum muito impactante, onde ela começou a trazer mais críticas sociais, falar sobre a comunidade negra e tudo. Foi muito impactante esse álbum. E Formation, né? Não tem o que falar, aquela música é impecável, aquele clipe, as performances, tudo muito forte, impactante. Pra mim, esse álbum, não vou enrolar, pra mim tá nos tops álbuns da Beyoncé. Talvez seja até o melhor álbum dela, se eu for analisar friamente. É o melhor álbum dela. É o álbum que tem a narrativa mais fechadinha, completa, do começo ao fim, as letras. E eu lembro que eu tinha uma resistência em ouvir esse álbum, porque muita gente falava que era um álbum muito militante, político, que falava só sobre a questão da negritude e tudo mais. Mas eu fui ouvir esse álbum e me surpreendeu muito, que é um álbum que fala sobre traição, sobre relacionamento, sobre você ser traída e essa jornada em você perdoar essa pessoa. É um álbum incrível, sabe? Essa jornada de você descobrir, você sentir raiva e ter essa coisa da reflexão, da autodescoberta, até o perdão e você aceitar essa pessoa de volta. Eu até fico arrepiada falando sobre isso, porque realmente esse álbum é sensacional. Eu já boto ele aqui na frente do B-Day, porque realmente ele é sensacional. Dá pra fazer um filme em cima desse álbum, porque toda a narrativa dele é tão detalhada, tão sentida, você sente o sentimento da Beyoncé em cada música, a raiva, a reflexão, a tristeza e depois o amor de volta, voltando pra esse relacionamento. É um álbum impecável, gente, impecável. Escutem. Se vocês tinham esse pensamento que nem eu, de que era só um álbum de militância e tal, não, é um álbum muito pessoal, muito sentimental, e eu recomendo muito que vocês escutem, e que merecia álbum do ano, né? Infelizmente não aconteceu, mas é um álbum. Álbum, pra mim, nossa, um dos melhores álbuns do século. Então, é um álbum fenomenal. E os destaques é tudo, né? Mas Formation, maravilhosa. All Night, lindíssima. Pray You Catch Me, que é uma intro muito boa. Sandcastles, eu choro ouvindo Sandcastles. Nunca fui traída nem nada, mas adoro Sandcastles. E eu amo tudo, né? Freedom tá crescendo muito pra mim ultimamente. Essa música é Freedom, é liberdade pura. Os versos do Kendrick Lamar, aquela performance no BET maravilhosa. As performances da Beyoncé, gente, ela entrega, ela tá um nível acima de performances ao vivo. É isso, eu adoro esse álbum, pra mim, melhor da carreira, disparado, e é isso. Agora vamos para o Renaissance, tá? Que é de 2000 e... me dei a roto. Que é de 2022, tá? Como eu falei, fiz um ranqueando desse álbum aqui. Vão lá assistir, né? Já deixei nos cards. Esse álbum pra mim também é fenomenal. Bota aqui em cima. Pra mim, à frente do B-Day. Pra mim, é o segundo melhor álbum da Beyoncé, tá? Pra mim, a melhor farofa que ela já entregou, melhor álbum farofa que ela já entregou. Cante, tem disco, tem house, e pra mim ela entregou tudo que a gente queria e trouxe algo diferente. Ela apostou nessa vibe nostálgica que muita gente tava apostando na época, mas trazendo uma vertente diferente do ballroom, das coisas mais raízes, mostrando essa questão de como vários gêneros da música foram originários dos negros, da comunidade negra, e os negros e os brancos se apossaram desse gênero e viraram a referência disso. Então, toda essa narrativa que tem essa trilogia da Beyoncé é muito foda, é incrível. E esse álbum, pra mim, é o destacão, né? Tem ainda o terceiro pra fechar a trilogia, mas não tem como esse álbum ser batido, realmente. E quando eu vi de primeira, não foi um impacto assim, mas quanto mais eu fui ouvindo, mais eu fui me apaixonando. E quando teve a turnê desse álbum, fechou tudo e fez eu amar esse álbum e achar um dos melhores da Beyoncé. Sem a turnê, eu já acharia um álbum muito bom. Mas com a turnê, cravou e ficou na história. Pra mim é um marco. E esse álbum é maravilhoso. E destaques é tantos: Break My Soul, Cuff It,
A trinca que abre esse álbum é maravilhosa, né? I'm the Girl, ele é Superstar, Cuzzy, e... Nossa, eu amo tudo nesse álbum. Energy, Church Girl é maravilhosa, que eu não ranqueei no meu vídeo, eu fiquei tão chateada. Mas Church Girl, é foda esse álbum, é foda. Tem... Como é que é a outra lá? Me fugiu o nome, mas tem outras duas. All Up Your Mind, era essa que eu queria falar. E, nossa, muito foda esse álbum. Tic, Tic, meu Deus. E eu amo esse álbum, tá? Virgo's Groove. Eu posso ficar falando horas desse álbum, né? Não, senão esse vídeo vai ficar com horas. Mas eu amo esse álbum. Amo esse álbum, pra mim, segundo melhor álbum da Beyoncé. Tá bom? Agora vamos para o último álbum da Beyoncé até o momento, que é o Cowboy Carter. Tá? Esse álbum eu boto aqui no muito bom, porque é isso que ele é, muito bom. Não é o álbum da Beyoncé que eu mais me pego ouvindo, escutando, mas quando eu pego pra escutar, eu reconheço de quão qualidade ele é. E ele sim mereceu o álbum do ano, tá? Muita gente criticou, não mereceu, foi só pelo histórico e blá 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 blá. Ele mereceu, gente. Ele mereceu, esse álbum é muito bom. Pra mim, ele é uma ponta, uma ponta, como é que fala essa porcaria? É um ponto fora da curva de álbuns country, sabe? Ele tem a sua diversidade, tem suas experimentações, liricamente pode não ser o mais incrível da Beyoncé, mas sonoramente ele traz muita diversidade dentro do country, e tem músicas muito boas, né? A música com a Miley Cyrus, pra mim, é a minha favorita desse álbum, é maravilhosa. Tem Texas Hold'em, maravilhosa também. É um álbum muito bom, tá? Eu acho que ele se estende demais, é longo demais, concordo, acho que tem muito interlude, mas tudo faz sentido com a narrativa que ela quis trazer pra esse álbum, então eu respeito isso. Não tá entre os meus favoritos da Beyoncé, mas é um álbum muito bom. Muito bom e não tem como tirar isso dele. E para as pessoas que criticam esse álbum, não vou dizer nada. Mas é um álbum muito bom, gente. É um álbum muito bom. Mereceu sim ganhar. E já foi. E já. Como é que fala? Já era tarde a Beyoncé ganhar um álbum do ano. Então ela merecia muito, gente. Ela tinha narrativa e tinha um dos melhores álbuns do ano. Então, respeitem, esse álbum é muito bom, muito maravilhoso, tá? E é isso, tá? Agora tem que ranquear entre as categorias, né? Vamos lá, aqui o top 3 tá certinho. Aqui eu vou botar o Cowboy Carter na frente, tá? Depois o For. Aqui embaixo que vai ser difícil. Eu vou deixar o Beyoncé por último. Vou fazer isso. Vou deixar o Chester Fierce e o Dangerous in Love. Eu acho que essa vai ser a posição. Ou Sasha Fierce na frente. Nossa, é muito difícil. Muito difícil. Não, é que o Dangerous in Love tem uns pontos baixos que é ruim, né? Signs, That's How I Like It, são músicas bem ruins. Mas. Não, acho que eu vou deixar aqui. Que o Sasha Fierce é mais consistente como álbum, tá? Então é isso. Primeiro lugar, Lemonade. Segundo, Renaissance. Terceiro, B-Day. Quarto, o Cowboy Carter. Quinto, o For. Onde é que eu tava? Sexto, Sasha Fierce. Sétimo, Dangerous in Love. E em oitavo, infelizmente, o Beyoncé. Tá? Mas não tem nenhum álbum da Beyoncé que eu acho ruim, tá? Não é porque ele tá em último que eu acho, ai meu Deus, é a bomba da carreira. Não. Só acho o álbum dela mais fraco. Eu concordo com isso. Não, acho que eu vou botar na frente. Vou botar na frente. Já mudei todas as posições, né? Mas acho que é isso. Eu vou deixar em sexto. Acho que eu tô sendo muito cruel com o álbum. É que me decepcionou muito ouvir esse álbum, gente. Acho que foi o álbum que mais foi decepcionante de ouvir inteiro da Beyoncé. Vai ficar aqui, ele é muito bom. Não é no nível de estar no muito bom, mas ele é muito bom. Fica aqui, tá, gente? Então esse vídeo vai ficar com 1 hora. Esse é o rank. Essas são minhas posições. Em último, Dangerous in Love. Em primeiro, Lemonade. Tá? Fizemos esse ranqueando. Foi difícil, mas fizemos. Vou arrumar minha bolinha aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. E ocasionalmente vídeos extras no canal. Vai assistir nossas playlists e maratonas. Se você gostar, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada.
Tem Shorts, tem Instagram, tem TikTok. É isso, gente. Beijo. Compartilha, comenta aqui embaixo suas opiniões, qual o teu álbum favorito, qual álbum que tu menos gosta. Beijo, tchau e até o próximo vídeo, gente.